Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico, demissão do técnico Dorival Júnior. O pau quebrou geral na reunião lá, né, da votação da mudança estatutária do São Paulo, onde aconteceu muitas coisas. Tem também atualização, né, nova atualização em relação à questão salarial do São Paulo. Tudo isso e muito mais eu trago aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, bora pro vídeo. Antes, vão deixando like, vão tacando o dedo no like, porque o like fortalece demais o trampo aqui, o canal. Por isso que eu peço like pra nossa mídia alternativa. Vão tacando o dedo no like e bora pro vídeo. Galera, teve a mudança lá, né, a votação para mudança estatutária, coisa que nós já imaginávamos que não iria mudar, né? O pessoal o conselho, a gestão, a administração retrógrada que o São Paulo tem, né? Nós já tínhamos uma ideia de que não iria ter mudanças, né? Infelizmente, muito difícil de acontecer mudanças em relação a isso, só que o que nós não imaginávamos seriam alguns desconfortos, muita pressão. A verdade é que o São Paulo, nada, né? Por pior que seja a gestão, a administração, o formato, nada, o São Paulo passa por um momento político muito conturbado e muito turbulento, né? Nós tivemos alguns conhecidos, né? Como o Paulo Pontes, Perdão, gente. O Paulo Pontes, que faz um baita de um trabalho, né? O Paulo Pontes da Tricolor na Web, Ramone Ártico, meu amigo ali da São Paulo Digital, eles fazem um baita de um trabalho sério e profissional na cobertura política do São Paulo, né? E novos ares, trazendo uma conversa, uma discussão muito inteligente para onde o São Paulo poderia caminhar mediante todo esse contexto desfavorável de pessoas ali, né? Que prejudicam o São Paulo por falta de inteligência, porque pararam no tempo. E aí eles organizaram uma super live para fazer, né, fazer uma super live no momento da votação do conselho ali, né, da reunião do conselho, com a cobertura de quem participou, do Open Aires, da galera ali, né, fazendo realmente uma cobertura jornalística do evento e trazendo papos e discussões de muito interesse do São Paulo em relação ao futuro, de novas diretrizes. Então foi uma coisa muito bacana. Eis que o Baby, né, o presidente da Independente, a principal organizada do São Paulo, teve ali um momento conturbado com eles, porque o Baby chega querendo conversar naquele momento e o Paulo Pontes se recusou a conversar, né? O que trouxe uma má impressão para a imagem do Baby do que ele tá fazendo no São Paulo. Baby já se manifesta em relação as ações do São Paulo, fala que a torcida independente está de saco cheio de tudo isso que está acontecendo, né? Fala que parou de dar moral, acabou a mamata dos conselheiros, né? Os conselheiros não podem apitar tanto, o voto é para todo mundo. Então, a verdade é que o São Paulo está um caldeirão fervendo, tem muitos problemas, está explodindo um monte de coisa, tem muita coisa acontecendo em volta disso. E essa reforma estatutária, eu fui bastante atrás para me informar de tudo que está rolando. Pelo que dá para ver, a grosso modo, tá, galera? De forma relativamente resumida aqui, de forma resumida mesmo, essa reforma estatutária, ela não é o ideal, ela não é a melhor coisa do mundo, ela não seria o formato ideal para o São Paulo, mas seria um pontapé inicial, pelo que eu pude ver, seria algo positivo para um começo, para um novo começo, para uma nova esperança, para uma retomada, né, para uma retomada profissional, por algo mais interessante do que nós temos hoje, que infelizmente que tá provado que não dá mais. São Paulo precisa de mudanças. Falam que SAF dificilmente vai acontecer, mas essa reforma estatutária seria um pontapé inicial para mudar algumas coisas enraizadas que precisam serem mudadas. Todo mundo fala que ela não é 100% ideal, mas já seria boa. Já seria boa por tudo que nós estamos vendo acontecer no São Paulo, pela forma como nós, infelizmente, estamos acostumados a ver
o São Paulo ser administrado, né? Galera, a gente já volta nesse assunto, mas antes, um recadinho da nossa parceira aqui do canal, maravilhosa Minimal Club, que conta com as melhores camisetas do Brasil por conta desse algodão egípcio, um caimento simplesmente fantástico, valoriza demais o corpo masculino, né? O corpo do homem, um caimento fantástico, ela não desbota, ela não amassa, isso se dá por conta dessa qualidade extrema desse algodão egípcio. E presta atenção, a Minimal está com uma nova oferta imperdível. Comprando uma dessa daqui, ganha uma carteira de graça. Você compra uma camisa maravilhosa, espetacular, de algodão egípcio da Minimal Club e ainda ganha uma carteira. Mas ó, presta atenção, tem que ser pelo primeiro link da descrição ou por esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Você será, não tem no site, presta atenção, não tem no site, tem que ser por esse link. Primeiro link da descrição ou por esse QR Code e usem meu cupom TIDICO. Comprou uma camiseta maravilhosa de algodão egípcio da Minimal Club que valoriza o corpo masculino. Comprou uma camiseta Minimal Club, ganha uma carteira. Oferta imperdível. Você não vai ficar de fora dessa, né? Vai aí que eu garanto demais. Por esse QR Code ou pelo primeiro link da descrição. Valeu, Minimal Club! Galera, então é isso. A reforma nós já imaginávamos, né? Que essa resistência em relação a toda mudança estatutária agora ficou meio que escancarado, né? Tudo que possa ser minimamente benéfico, né? Tudo que possa ser minimamente bom para o São Paulo, essa gestão que destrói o São Paulo, que engessa o São Paulo em todos os sentidos, de avanço, de progresso, financeiramente falando. Essa gestão dificulta tudo o São Paulo, né? Sempre dificulta o São Paulo. Então isso é muito triste. Então nós já imaginávamos que a reforma, que a votação ia ser negativa, né? Mas não tão negativa. Mas a gente já tinha ideia que isso não aconteceria. Mas eu acho que isso nos dá um norte, um termômetro interessante em relação a tudo que está acontecendo no São Paulo e escancara cada vez mais, né? Tudo que nós já sabemos do porquê que o São Paulo não melhora, porquê que o São Paulo não deslancha, quem são os verdadeiros culpados dessa má fase, dessa questão horrível que, infelizmente, o São Paulo Futebol Clube está passando. E, galera, falando de campo agora, na verdade, administrativamente falando também, está todo mundo colocando a responsabilidade nos salários. Estão todo mundo batendo nos salários atrasados, direito de imagem, vou falar salário a grosso modo, né? Independente se é direito de imagem, São Paulo deve dinheiro pro elenco, né? Não só pro elenco, mas a justificativa hoje em campo do mau trabalho, do desempenho ruim dos atletas, dos jogadores, hoje está justificado por conta dos salários atrasados. E eu não compro muito essa ideia. A questão é o seguinte, para mim, tem acordos que nós desconhecemos em relação a isso. O Rafinha falou que foi campeão em 2023 com o salário atrasado. Isso não foi motivo para ele parar de jogar. É claro que eu tô dando um exemplo, a situação do Rafinha é específica de jogador para jogador. O clube está 100% errado de não pagar salário, é óbvio, só que eu acho que tem acordos que nós não conhecemos em relação a isso. Porque assim... Perdão, galera. Há quanto tempo que está nessa lenga-lenga ou nesse modus operandi do Luciano não receber o salário em dia, do Caleri, do Arboleda? Há quanto tempo o São Paulo faz acordo com os jogadores, com esses caras? Se isso fosse um fator preponderante para definir o bom futebol em campo, se isso fosse o maior motivo, o motivo gigante de todo o descontentamento, de toda a problemática, por que o Caleri renovou o contrato dele com o São Paulo? Porque o Caleri, ele faz parte dos que tá atrasados, né? Ou só pagou o Caleri e deixou todo mundo atrasado? O Caleri também tá com o salário atrasado, não tá? Então, por que ele continuou no São Paulo? Se ele tá vendo tudo que tá acontecendo, nós vimos propostas de outros clubes, acho que era dos Estados Unidos ou do México pelo Caleri, para ele receber até mais. Se isso é um problema tão grande, por que ele continuou no São Paulo? Por que ele renovou? Por que ele não foi para outro clube e processou o São Paulo? Dentro da lei, do esperado.
Por que ele não fez isso? Se isso é uma coisa que incomoda tanto os jogadores. Porque assim, chega e fala, tá explicado não ganhar do Juventude, ser eliminado por Juventude, não ganhar da Chapecoense, tá justificado, os caras não estão recebendo salário. Então, por que esses mesmos caras continuam no São Paulo? Por que eles renovam? Então, isso pra mim não é desculpa. Pra mim, essa questão salarial não é desculpa pra esse desempenho pífio, horroroso que os jogadores estão tendo dentro de campo. Isso é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo no São Paulo, que por mais que atrase, o São Paulo atrasa salário, mas não deixa de pagar. Então, isso pra mim não é muito justificativa por esse desempenho horroroso que o time tá tendo. E se fosse tão assim, já teria saído todo mundo e já teria processado o clube pelos seus direitos devidos, o que é direito dos jogadores, dos atletas. Então, essa conversa, eu acho que ela não é tão simples assim, de chegar e falar, tá com o salário atrasado, então o cara vai perder todos os jogos. Em 2023, São Paulo estava com os mesmíssimos problemas financeiros, administrativos, de gestão, e foi lá e conseguiu ganhar uma Copa do Brasil. Tem mais coisa por isso. A verdade é que tem muito acordo desconhecido, muita conversa que nós não conhecemos a fundo, não conhecemos ao certo, não temos total conhecimento de tudo que está acontecendo. A verdade é que o São Paulo, além de tudo, também enfrenta uma guerra de narrativas. Nós temos uma guerra de narrativas entre situação, oposição, a questão técnica, né, da comissão técnica, dos jogadores, da torcida organizada. Virou tudo uma bagunça. Aparentemente tá tudo sendo mal conduzido, mal feito, mal gerido, sem cobrança, sem responsabilidade, sendo feito tudo realmente de forma bem amadora. E eles amarraram de uma forma que tem tudo para continuar do mesmo jeito, infelizmente, né? Essa reforma estatutária, que era uma situação que nós poderíamos ter esperança de pequenas melhorias, né? De um norte diferente em algumas coisas que não são mais aceitáveis, que nós não podemos mais ver no São Paulo, que nós não podemos conviver. Aconteceu o que nós já imaginávamos de não passar, né? Não ser aprovado, não ir pra frente. E assim, por motivos assim absurdos também, né? A galera fala que não teve tempo de analisar tudo, né? Como assim? Não leu? Infelizmente, na verdade não é nem amador, né? É falta de interesse mesmo. Não é amadorismo. Todo mundo sabe o que está sendo proposto ali, pelo menos alguns nem sabem, né? Mas a maioria sabe, a grosso modo, o que significa. Mas é a falta de interesse. Eles não têm. A verdade é que não têm o interesse de mudar nada. Para eles, para o conselho, né? Para a gestão aí, para quem manda aí, tá ótimo do jeito que tá. Quem sofre somos nós, torcedores, né? E galera, com tudo isso, nós temos a demissão iminente do técnico Dorival Júnior, né? Dorival já está para cair do São Paulo, não faz um bom trabalho. Eu sempre gostei bastante do Dorival, acho que ele tem uma parcela de culpa, mas eu particularmente daria mais tempo pro técnico Dorival Júnior, que já está basicamente demitido do São Paulo, né? Nós vemos com o resultado, quem pede? Te digo, ele é horroroso. Até entendo, não está apresentando, né? O Dorival, ele não está fazendo o trabalho que nós estamos acostumados dele a fazer, né? Não está conseguindo fazer, ele não está conseguindo montar o time. Agora, muita divergência de opinião em relação à torcida na questão tática, né? Quando começa assim, né? Ele tá colocando Luciano e Calleri. Acho que agora o Calleri lesionou aí, né? Mas ele tá colocando Luciano e Calleri, coisa que não funciona. Ele está muito perdido em relação a 3 zagueiros ou 2 zagueiros. Ele não está conseguindo fazer o time do São Paulo jogar. E o time do São Paulo nada tem um elenco competitivo. Sim, não é para ganhar Brasileiro nem Libertadores, mas não era para perder da forma como perde. Não era para ser eliminado por Juventude, não era para não conseguir ganhar da Chapecoense. Então vira uma problemática muito grande e um roteirinho, já que nós já estamos muito acostumados, né? O Dorival não está conseguindo trabalhar bem, não está conseguindo os resultados, o calo está apertando para a gestão, para a diretoria, e aí a gente tem essa saída clássica, que é a demissão do técnico para dar um cala-boca, né? Então, nesse momento, o Dorival já está basicamente fora. E tem agora uma nova informação de que o Dorival pede reforços, né? Que o Dorival, ele sinaliza por reforços, né?
tem um grande desconforto dentro do vestiário do São Paulo. É como chega, né? A diretoria já sentindo o termômetro da torcida em relação à demissão do técnico Dorival Júnior. Vamos falar agora que ele pediu reforços, que ele já sabia da situação do São Paulo, que o São Paulo não tem como trazer reforço, que ele está flertando com a zona de rebaixamento, que ele não ganha nada, e aí é uma demissão justificada. É uma demissão muito óbvia do técnico Dorival Júnior, coisa que nós já estamos muito acostumados a ver, né? Porque tira a atenção do real problema, tira a atenção dessa gestão horrorosa, horrível que vive o São Paulo, e aí troca o treinador para mandar esperanças, né? Para dizer que está renovando os ares do time, do elenco, do clube e mandar novas esperanças para o torcedor, né? Então isso é um movimento muito óbvio que a gente vê que já está para acontecer novamente no São Paulo e não está adiantando, porque o último cara que ganhou o título de expressão aqui foi o Dorival Júnior. São Paulo, o Dorival falou, esse ano é o terceiro técnico, começou com o Crespo, depois Roger e agora ele. Não está adiantando fazer isso, mas nós sabemos que essa é a saída do São Paulo para não melhorar, para não mudar nada e jogar uma cortina de fumaça, dar um cala-boca na torcida e falar, né? Se expressa através disso, dizendo mais ou menos assim: tá vendo? Estamos tentando mudar. O Dorival não conseguiu fazer o trabalho. Nós queremos mudar o clima, mudar o nível do time. Isso é uma movimentação muito óbvia que nós já estamos esperando. E aí, uma das outras coisas óbvias nesse momento seria por uma possível contratação do técnico Renato Gaúcho, que tem um aceite, né? Uma aceitação popular gigantesca nesse momento por grande parte da torcida do São Paulo. Eu sempre gostei do Renato, tô falando só que sempre gostei do Renato Gaúcho. Ele não tem, né? Um outro nome que fala muito é o Luxemburgo. Ele não tem a carreira, né, o currículo do Dorival, nem do Luxemburgo, ele não tem os títulos, né, as vitórias desses caras, mas o Renato Gaúcho, para mim, é um cara que ele conhece futebol. Para mim, seria um técnico interessante de ver no São Paulo. Eu só não sei como seria o Renato Gaúcho hoje no São Paulo, dessa forma, como a gente vê tudo muito bagunçado, tudo muito destruído. Ele pediu demissão do Vasco, ele se incomodou minimamente com o Vasco ali, e ele pediu demissão. Porque, pra mim, ele até tava fazendo um trabalho bom no Vasco, a torcida não queria nem saber, queria vitória todos os jogos, ele pegou e saiu fora. Então, eu não sei se o Renato, eu gosto dele, tá? Acho ele bom treinador, gostaria de vê-lo no São Paulo. Só que eu não sei se nesse momento seria o ideal. Ainda mais que a gente vê que ele é um cara de resenha, ele é um cara de muito vestiário, de muito trato com o jogador, que fala a mesma linguagem do jogador. Eu não sei se hoje daria certo pelo nível, pela impressão, né? Pela impressão que nós temos em relação a quanto mandam os jogadores, né? Eu tenho uma impressão que o Luciano manda muito no time, que o Caleri manda muito no time, que alguns jogadores ali mandam muito no time. Eu não sei se daria certo, conhecendo o Renato Gaúcho, do trabalho dele de outros clubes, se ele daria certo nesse São Paulo. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Vamos sempre torcer demais, né? Não ter o que fazer. Eu sempre vou apurando, atualizando tudo aqui. O vídeo foi esse, valeu e até a próxima.